A história do Natal, todo mundo conhece, né? Pelo menos, a gente acha que conhece. Mas e se eu te disser que, escondidos em apenas 2 versículos bem famosos, existem detalhes que podem mudar um pouco a nossa percepção sobre tudo? Pois é, vamos mergulhar juntos no que as palavras originais de Mateus têm para nos contar. Tá aqui o texto que a maioria da gente conhece de cor. É bem direto, bem familiar. Basicamente, José acorda, obedece, casa com Maria, mas eles não têm relações até Jesus nascer. Parece simples e resolvido, certo? Mas e se essa simplicidade toda for, na verdade, uma consequência da tradução? A análise que a gente vai ver hoje sugere que tem muito mais, sabe? Muito mais profundidade e nuances escondidos ali no texto original. Então, vamos dar uma olhada mais de perto. Para a gente conseguir enxergar essas nuances, a gente precisa voltar no tempo, para a língua em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego koiné. E como a gente sabe, às vezes, na hora de traduzir, o peso e a intenção de algumas palavras podem acabar se perdendo um pouquinho no caminho. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, a tradução padrão, que a gente já conhece, do outro, uma paráfrase que tenta trazer mais do sabor do grego original. Repara como palavras tipo prontamente e a ideia de legítima esposa já adicionam uma camada totalmente nova de entendimento. É exatamente essa camada que a gente vai explorar agora. Vamos começar pelo começo, claro, pela reação de José lá no versículo 24. As palavras que o autor usa para descrever o que ele fez são muito específicas e dizem bastante sobre a fé desse homem. A primeira palavrinha-chave é essa aqui, exercis. A tradução mais óbvia é despertando. Só que no original a ideia é muito mais forte. Não é só um acordar sonolento, é um se levantar já pronto para agir, sabe? Uma prontidão espiritual, uma resposta imediata ao chamado de Deus. Isso já emenda na segunda palavra, paralabon, que a gente lê como recebeu. De novo, parece simples, mas não é um ato passivo de jeito nenhum. A palavra grega carrega um sentido de aceitação ativa, de um compromisso total. José não estava só aceitando Maria. Ele estava ativamente trazendo ela para junto de si, assumindo toda a responsabilidade pela missão que eles receberam. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A língua original pinta um retrato de José como um homem de fé, ativa, decidida. A obediência dele não foi hesitante, não foi do tipo, tá bom, eu vou fazer. Foi imediata e cheia de propósito. Agora a gente pula para o versículo 25, onde uma expressão bem pequena tem sido o centro de um debate enorme. E o pivô de tudo isso é a expressão até que. Pode até parecer um detalhe meio bobo, né? Mas a gramática aqui, segundo a fonte que estamos analisando, tem implicações teológicas gigantescas sobre como foi a vida de José e Maria depois do nascimento de Jesus. A expressão no grego é eus ou. Ela funciona como uma espécie de ponte no tempo. Basicamente, ela diz que a ação número 1, que no caso era a abstinência do casal, continuou só até o momento exato em que a ação número 2, o nascimento, aconteceu. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Até que conecta duas ações. A primeira ação para de acontecer quando a segunda começa. Já até a ou até o é diferente. Simplesmente marca um ponto final no tempo e pronto, acabou ali. Para ficar mais fácil, olha só esses exemplos do dia a dia. Se alguém fala, eu esperei até que ele chegasse, o que terminou a espera? A chegada dele, certo? A segunda ação pôs fim à primeira. Agora, se a pessoa diz, eu esperei até a tarde, a espera acabou simplesmente porque o tempo passou. O texto bíblico usa a primeira estrutura, a que conecta duas ações. Tá, e o que isso significa na prática? Segundo a análise da fonte, o uso de eos ou até que dá a entender que aquela abstinência tinha um propósito e um ponto final muito claros, o nascimento de Jesus. Então, a conclusão teológica que se tira disso é que, uma vez que a missão profética se cumpriu, José e Maria passaram a viver uma vida de casal comum. Ok, vamos dar um passo para trás agora e ver como todas essas pecinhas do quebra-cabeça se encaixam. Porque, no fundo, não é só uma aula de gramática, é sobre a imagem completa que essas palavras pintam. Juntando tudo, o texto grego nos dá uma visão muito mais profunda. A gente tem a fé ativa de José, não uma obediência cega. A gente tem a pureza profética do casal mantida com um propósito até o nascimento. Temos a missão divina estampada no nome Jesus, que significa Yahweh salva. Cada detalhe, cada palavra, reforça que aquilo era o plano de Deus acontecendo. No fim das contas, o que fica é que mesmo numa passagem que a gente acha que conhece de cor, cada palavrinha parece ter sido escolhida a dedo.
É uma história super concisa, mas que transborda de significado e de propósito teológico. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma análise mais a fundo de só 2 versículos consegue revelar tanta coisa, o que mais será que está escondido bem debaixo do nosso nariz em textos que a gente já leu 1000 vezes e acha que conhece por completo? Fica aí a reflexão.